Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós terminaremos o tema ação de despejo, né? Na aula que antecedeu a prova, nós começamos a falar sobre as ações previstas pela Lei de Locações, né? Falamos das disposições gerais aplicáveis a todas essas ações que estão previstas pela Lei 8.245 e iniciamos o tratamento da ação de despejo, que, sem dúvida nenhuma, é a principal das ações previstas na Lei de Locações de Imóveis Urbanos e aquela que deve ser manejada pelo locador visando a retomada da coisa, independentemente do motivo do desfazimento da locação. Nós vimos, inclusive, que a lei prevê uma série de situações que podem levar ao desfazimento da locação. Essas situações previstas em lei nada mais são do que os fundamentos jurídicos para a propositura de uma ação de despejo, a chamada causa de pedir da ação de despejo. Então, nós iniciamos rapidamente a análise de todas as causas que podem ser invocadas pelo autor da ação como fundamento para o pedido de retomada da coisa como consequente despejo do réu. Nós falamos sobre a extinção do usufruto como causa de desfazimento da locação, a extinção do fideicomício, a alienação do imóvel no curso da locação e também dos casos previstos no artigo 9º, incisos 1, 2 e 3 da Lei 8.245 de 91. Falamos sobre o desfazimento pelo mútuo acordo das partes, locador e locatário, o desfazimento provocado pelo cometimento de infração contratual ou legal por parte do locatário e o desfazimento motivado pelo inadimplemento de aluguéis, que, como nós frisamos na ocasião, é seguramente a causa mais comum invocada como fundamento nas ações de despejo, ok? Hoje, nessa primeira parte da aula, nós vamos continuar examinando outras causas que podem levar à propositura de uma ação de despejo pelo locador. Depois, na segunda parte, nós trataremos de um ponto bastante específico da Lei de Locações, né, da parte das disposições processuais da Lei de Locações, que é o artigo 59, que estabelece em que situações é possível o chamado despejo liminar. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar falando ainda sobre os motivos que podem levar à extinção de uma locação de imóvel urbano, do artigo 9º, inciso 4 da Lei 8.245 de 91. O artigo 9º, inciso 4, prevê a possibilidade da locação ser desfeita quando o imóvel necessitar de reparos urgentes determinados pelo poder público, os quais não possam ser executados com a permanência do locatário no imóvel, ou quando o locatário se recusa a autorizar a sua realização. Aqui, pessoal, nós temos uma verdadeira causa de rescisão do contrato de locação. Não se trata de resolução, que sempre estará ligada ao inadimplemento do contrato pelo locatário, tampouco de resilição, que está ligada à vontade do locatário de não mais prosseguir no negócio. Nessa situação do artigo 9º, inciso 4, locator e locatário estão cumprindo regularmente as suas obrigações, não há inadimplemento de qualquer das partes e tampouco desejo de qualquer das partes de não mais prosseguir no negócio, né? Ou seja, não se trata de uma situação de resolução ou de resilição contratual. Aqui nós temos uma circunstância alheia à vontade das partes, apurada pelo poder público, que pode conduzir à extinção do negócio, né? Quando a obra, o reparo urgente de que necessita o imóvel não puder ser realizado com a permanência do locatário no imóvel, ou quando este, o locatário,
se recusar a permitir que se faça o reparo urgente detectado pelo poder público. Vamos imaginar que fiscais da Secretaria de Obras em um determinado município se dirijam até determinado imóvel e verifiquem que esse imóvel encontra com as suas estruturas abaladas. Vamos imaginar aqui na região aqueles imóveis situados próximos à encosta dos morros, né? Houve lá um deslizamento nas proximidades da encosta e esse deslizamento de alguma maneira afetou a estrutura do imóvel e técnicos da Defesa Civil do município acabaram detectando a necessidade desse imóvel passar por reparos urgentes, né? Se esse imóvel está locado, o locador evidentemente não vai poder fazer essa intervenção exigida pelo poder público sem que o locatário autorize a entrada dos pedreiros, daquelas pessoas responsáveis pela execução desses reparos. O que o locador deve fazer nesse caso? Primeiro, verificar se a obra pode ser realizada com a permanência do locatário no imóvel. Às vezes, o poder público, através dos seus técnicos, pode identificar que a obra é de tal monta que ela implica uma intervenção tão severa que quem está residindo no imóvel não pode nele permanecer sob pena de correr riscos. Bom, se a obra não puder ser executada com a permanência do locatário no imóvel, o que o locador deve fazer é imediatamente ingressar com uma ação de despejo, a fim de reaver o imóvel, caso o locatário esteja se recusando a desocupá-lo para a realização da obra determinada pelo poder público. Em outras situações, a obra pode ser executada com a permanência do locatário no imóvel. Porém, se o locatário estiver se recusando a permitir que os pedreiros, a equipe contratada pelo locador para realizar o reparo urgente determinado pelo poder público, ali ingresse e ali possa trabalhar, também se abre a possibilidade do artigo 9º, inciso 4, do manejo da ação de despejo pelo locador a fim de reaver a coisa para dar cumprimento àquilo que o poder público determinou. Ou seja, bem, então nós temos essa hipótese também de rescisão do contrato de locação, obras urgentes no imóvel. Outra situação que pode levar à extinção da locação se dá quando ocorre a morte do locatário. Os artigos 10 e 11 da Lei de Locações tratam dessa possível causa de desfazimento da locação. Em princípio, a morte do locatário não vai implicar, né, a automática extinção da locação. O artigo 11 da lei diz o seguinte: morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. 1. Nas locações com finalidade residencial, que são as que nos interessam no momento, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e sucessivamente os herdeiros necessários e as pessoas que vivam na dependência econômica do decujus, desde que residentes no imóvel. Então, em princípio, na locação residencial, o locatário falecendo, o sucederão no contrato, na ordem prevista na lei, o cônjuge ou companheiro, os herdeiros necessários, descendentes ou ascendentes, e, por fim, as pessoas que vivam sob a dependência econômica do decujus. Nessa ordem que eu mencionei: cônjuge ou companheiro, herdeiros necessários, que incluem descendentes e ascendentes, eventualmente, e pessoas que vivam sob a dependência econômica do falecido. Eles assumem as obrigações, eles se subrogam em todos os direitos e obrigações relacionadas ao contrato. Agora,
Se com a morte do locatário acabar permanecendo no imóvel locado para fins residenciais alguma pessoa que não se enquadra nessas que eu citei há pouco, que estão arroladas no artigo 11, inciso 1 da Lei 8.245, o contrato será considerado extinto. Poderá ser considerado extinto a critério do locador, que poderá, com isso, manejar uma ação de despejo visando reaver a coisa. Vamos imaginar a seguinte situação: o imóvel estava alocado em nome do João, que ali residia com outros 2 amigos, né? O João alugou esse imóvel porque se mudou para a cidade de Santos a fim de conseguir um emprego, e depois de conseguir esse emprego acabou chamando 2 amigos para morarem junto e dividirem as despesas. Mas a locação foi celebrada no nome dele, né? Ele falecendo, essas pessoas que permanecem no imóvel, que são amigos do locatário e que não se inserem, não se enquadram em nenhuma daquelas descritas no inciso 1 do artigo 11, não têm direito à continuidade da locação. Elas deverão procurar o locador e propor ao locador que se faça uma novação no contrato, para que se celebre um novo contrato, agora figurando essas 2 pessoas que permaneceram como locatárias do bem. Elas não têm o direito de continuar no contrato firmado pelo falecido, que era apenas amigo delas, né? Então, nesses casos específicos, quando quem permanece na coisa após a morte do locatário não é cônjuge, não é companheiro, não é herdeiro necessário, tampouco vive sob a dependência econômica, nesses casos o locador poderá, a seu critério, extinguir a locação, e se houver resistência dos que ocupam o imóvel e não são locatários, ingressar com uma ação de despejo visando retomar o bem. Aliás, como nós veremos mais à frente, esse é um dos casos em que se admite, né, até mesmo o deferimento da liminar, o chamado despejo liminar, né, porque trata-se de uma situação de alguma gravidade, né, porque acabam permanecendo no imóvel pessoas completamente estranhas, né, ao locatário, né, que não guardam nenhum vínculo, né, de parentesco, né, ou mesmo de dependência econômica com o locatário. Pessoas que o locador sequer imaginavam que estavam ocupando o imóvel, né? Então, nesses casos, a lei permite o locador, a seu critério, ingressar com ação de despejo para reaver a coisa, não continuando mais com a locação. Trata-se de uma causa de resilição do contrato de despejo, essa prevista no inciso 1 do artigo 11, né, da morte do locatário e permanência de pessoas que não guardam com ele qualquer relação de dependência de parentesco, né, ou dependência econômica. Seguindo, outro motivo, outro fundamento que pode servir como pretexto para o ingresso de uma ação de despejo pelo locador é o chamado decurso de prazo, né? Durante a vigência do prazo ajustado entre as partes para a execução da locação, o locador está proibido de pretender reaver a coisa, salvo situações excepcionalíssimas, né? Entre elas, nós vimos aí, por exemplo, a de obras urgentes que o poder público identifique como imprescindíveis ao imóvel. O locatário, por sua vez, durante o período de vigência, o período ajustado para a vigência da locação, poderá eventualmente resilir o contrato.
Aliás, essa é uma regra, digamos assim, protetiva do locatário à locação. O locador, como regra, tem que cumprir todas as disposições contratuais, tem que permanecer honrando as obrigações que assumiu na avença durante o prazo ajustado de vigência, salvo situações excepcionais em que a lei expressamente autoriza a retomada. Já o locatário tem assegurado pela lei, o artigo 4º, né, o direito de a qualquer momento durante o prazo de vigência da locação devolver a coisa, resilir o contrato, desistir de prosseguir na avença. Bastará, nesse caso, pagar a multa contratualmente prevista de forma proporcional ao tempo que ainda restar previsto no contrato. Existe até uma situação específica em que a lei acaba isentando o locatário do pagamento dessa multa pela resilição unilateral da avença. Isso ocorre quando o locatário é transferido, né, do seu emprego por empregador público ou privado para outra localidade, né? Se ele for transferido e notificar o locador sobre a transferência com prazo de antecedência mínima de 30 dias, o locador não pode sequer exigir a multa do locatário, né? Abre-se essa possibilidade de resilição unilateral sem pagamento de multa, né? Essa possibilidade encontra-se no artigo 4º, parágrafo único. Agora, superado o prazo de vigência do contrato, o locador, em princípio, tem totais condições de reaver a coisa. Aqui, no entanto, nós teremos que fazer uma distinção sobre o tipo de modalidade contratual escolhida pelas partes para a locação residencial. Vocês devem ter aprendido lá no 3º ano, quando estudaram o contrato de locação de imóveis urbanos residencial, locação residencial de imóveis urbanos, né, que as locações residenciais, elas estão divididas em 3 grandes tipos, né? 3 grandes espécies. Aquelas firmadas por escrito com prazo igual ou superior a 30 meses, aquelas firmadas verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 meses e as locações por temporada, para temporada. Cada uma dessas espécies de locação residencial possui um regime próprio de vigência do contrato para o período superior, para depois do prazo inicialmente ajustado. Aquelas locações firmadas por escrito com prazo igual ou superior a 30 meses, que estão lá regulamentadas no artigo 46 da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, tem a seguinte regra: superado o prazo contratual inicialmente estabelecido, igual ou superior a 30 meses, o contrato se considera automaticamente extinto, independentemente de aviso ou notificação, surgindo para o locador a possibilidade imediata de pleitear a retomada da coisa e, eventualmente, no caso de resistência do locatário, manejar a ação de despejo para retomar o bem. Trata-se daquela ação de despejo fundada em denúncia vazia. E por que se fala em denúncia vazia nesse caso? Porque o locador pode exigir a retomada da coisa sem apresentar qualquer justificativa. O simples fato do contrato
ter tido seu prazo de vigência atingido já é suficiente para motivar o pleito de retomada do imóvel, né? Então, locações firmadas por escrito com prazo igual ou superior a 30 meses, encerrou o prazo contratualmente ajustado, o contrato se extingue, independentemente de qualquer aviso ou notificação, e o locador tem a possibilidade de manejar imediatamente uma ação de despejo, visando reaver a coisa que até então está em poder do locatário. Agora, se ao término desse prazo contratualmente ajustado, por escrito, igual ou superior a 30 meses, o locatário acabar permanecendo no imóvel por mais de 30 dias após o termo final do contrato, a locação se considerará prorrogada por prazo indeterminado, né? E a partir daí, qualquer das partes poderá também, sem precisar indicar o motivo, denunciar o contrato com prazo de antecedência mínimo de 30 dias, sem que tal ato implique a incidência de qualquer penalidade, né? Não havendo a desocupação do imóvel após a notificação, nascerá a possibilidade do manejo da ação de despejo. Então, de duas uma nesses contratos celebrados por escrito com prazo igual ou superior a 30 meses, ou ao término do prazo contratual, o locador imediatamente exige a desocupação da coisa e, havendo resistência do locatário, promove a ação de despejo para recuperar o bem, ou se nos 30 dias subsequentes ao prazo estabelecido para a vigência do contrato não tomar qualquer providência e o locatário permanecendo na coisa, a locação será tida como prorrogada por prazo indeterminado. A partir desse momento, com a prorrogação por prazo indeterminado, também a qualquer momento será possível a retomada da coisa, sem apresentação de qualquer justificativa, ou seja, chamada denúncia vazia, chamada resilição unilateral. Só que aí, a resilição unilateral será assegurada a ambas as partes e, se for da iniciativa do locador, o desejo de não mais prosseguir com a avença que já está vigorando por prazo indeterminado, deverá obrigatoriamente notificar o locatário a desocupar a coisa no prazo mínimo de 30 dias. Superado o prazo deferido para desocupação, nesse caso, o locador terá direito de manejar a ação de despejo fundada em denúncia vazia. Ok? Notem que quando há prorrogação do contrato por prazo indeterminado, exige-se do locador a prévia notificação para a propositura da ação de despejo por denúncia vazia. Havendo a prorrogação por prazo indeterminado, o legislador resolve conceder uma proteção a mais ao locatário, né? Ele não pode mais ser surpreendido pelo locador com a propositura de uma ação de despejo, né? Porque vejam, quando o contrato se extingue, o prazo inicialmente ajustado se encerra, o locatário já espera que o locador vá solicitar a retomada da coisa e, no caso de resistência, manejar a ação de despejo. Agora, se a locação que se prorrogou o prazo indeterminado, o locatário sabe que a qualquer momento o locador pode desistir, mas não está preparado para desocupar a coisa a qualquer momento, porque ele não sabe quando a desistência poderá ocorrer. Então, por isso é que se exige, nesse caso, né, do contrato estar vigendo por prazo indeterminado depois de ter o prazo inicial de 30 meses ou mais se encerrado, ter a notificação para a desocupação da coisa com pelo menos 30 dias, né? Com isso, o locatário pode se programar, né, num prazo mínimo aí,
para entregar a coisa sem necessidade do locador ter de manejar uma ação de despejo. A segunda hipótese, né, são os contratos. A segunda espécie de locação residencial são os contratos que são firmados por escrito com prazo inferior a 30 meses e contratos verbais. Nesses casos, contrato por escrito com prazo inferior a 30 meses e contratos verbais, findo o prazo estabelecido no contrato, a locação considera-se automaticamente prorrogada por prazo indeterminado. E, a partir daí, o locador poderá denunciá-lo desde que o faça motivadamente, com fundamento nos incisos do artigo 47 da Lei 8.245 de 91. Né? Notem, os contratos firmados por escrito com prazo inferior a 30 meses e contratos verbais trazem para o locador uma situação muito menos favorável para a retomada da coisa ao término do termo contratual. O legislador, de forma muito clara, manda um recado para os locadores de imóveis urbanos em geral, em locações residenciais. Locadores de imóveis urbanos para fins residenciais. Não quero locações de curta duração, ou seja, com prazo inferior a 30 meses, ou mesmo locações celebradas verbalmente, que acabem provocando grande insegurança jurídica, porque nos contratos verbais, vocês sabem, acabam de alguma maneira provocando muita insegurança para os contratantes, na medida em que não há nenhum documento que possa eventualmente ser utilizado para fundamentar eventual pedido, eventual alegação de inadimplemento. O legislador diz o seguinte: olha, locadores de imóveis urbanos que queiram destiná-los a fins residenciais, optem por contratos de maior duração, porque nesse caso vocês terão um regime de retomada da coisa ao término da avença muito mais favorável. Se vocês optarem por contratos verbais ou com contratos por escritos com curto prazo de duração, vai ficar mais difícil de retomar a coisa ao término do prazo inicialmente ajustado. Porque, ao contrário do que se prevê para os contratos celebrados por escrito com prazo igual ou superior a 30 meses, nos contratos por escrito com prazo inferior a 30 meses e os contratos verbais, ao final do prazo estabelecido, a locação não se considera extinta, já permitindo ao locador o manejo de uma ação de despejo para a retomada da coisa. Nas locações por escrito com prazo inferior a 30 meses e contratos verbais, ao término do prazo inicialmente ajustado, a locação considera-se automaticamente prorrogada por prazo indeterminado. E não é só. Além de automaticamente prorrogada por prazo indeterminado, ao locador só será permitida a denúncia do contrato, ou seja, a resilição unilateral, o desejo de não mais prosseguir na avença, justificado por algum dos fundamentos indicados nos incisos do artigo 47. Por exemplo, o locador vai ter que justificar que precisa da coisa para uso próprio ou de familiar. O locador vai precisar justificar o seu pedido de retomada da coisa, por exemplo, pedido para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público. Só vai poder pedir também se provar a extinção do contrato de trabalho se a locação
estiver relacionada com ele, trabalho do locatário. Ou seja, vai ficar muito mais difícil a retomada. Os contratos verbais e celebrados por escrito com prazo inferior a 30 meses, o locador terá muito mais dificuldade de retomar a coisa caso o locatário deseje permanecer no contrato. A possibilidade de denunciar imotivadamente o contrato não existirá. A resilição unilateral, a desistência do contrato pelo locador terá sempre que ser motivada, e motivada naqueles casos estreitos previstos no artigo 47 da Lei de Locações. Então, orientem seus clientes a celebrarem contratos firmados por escrito com prazo igual ou superior a 30 meses. Porque assim, terminado o prazo, a possibilidade do cliente de vocês, locador, retomar a coisa é muito mais fácil. A locação por temporada, por sua vez, tem todo um regime diferenciado, um regime especial, né? A locação por temporada, que é também uma espécie de locação residencial, é considerada aquela realizada por pequeno prazo de tempo não superior a 90 dias. A principal característica da locação para a temporada é a possibilidade do locador cobrar antecipadamente o aluguel de todo o período. O período de locação por temporada, uma vez superado, sem que o locatário desocupe e devolva o imóvel ao locador, evidentemente possibilitará ao último o manejo de uma ação de despejo com o objetivo de reaver a coisa, né? Inclusive com a possibilidade do despejo liminar. Agora, se porventura forem superados 30 dias do término da locação sem que o locador maneje a ação de despejo para reaver a coisa do locatário, a lei diz que a locação considera-se prorrogada por prazo indeterminado. E aí se aplicará às locações para a temporada o regime das locações celebradas por escrito com prazo inferior a 30 meses ou verbais. Ou seja, é muito importante o locador de uma locação para a temporada tomar cuidado com o encerramento do prazo contratual, né? Encerrado o prazo contratual, se porventura o locatário não procurá-lo para devolver espontaneamente o imóvel, o que deve ser feito é o manejo da ação de despejo nos 30 dias posteriores ao término do contrato. Se não houver manejo de ação de despejo nos 30 dias posteriores ao término do contrato, a locação será considerada prorrogada por prazo indeterminado. E como foi uma locação celebrada por um prazo curto, a retomada só poderá se dar de forma motivada, né, naqueles casos do artigo 47. Ou seja, o locador aí ficará sujeito àquele regime mais gravoso das locações celebradas verbalmente ou por curto espaço de tempo, em que a retomada da coisa, a resilição unilateral por iniciativa exclusiva do locador é bem mais difícil. Ok? Espero que tenha tudo ficado bem entendido. No próximo vídeo a gente examina os casos de liminar. Ok?